que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, não deixa nada de dispersar nessa noite. Estava meditando nessa mensagem. Aí Deus usou minha esposa também para meditar nessa mensagem. E quando a minha esposa postou, tinha outra pastora de outro ministério meditando na mesma mensagem. E quando é assim, a palavra revelada por Deus. Aí às vezes nós chegamos na igreja e ficamos assim, mas Deus não falou comigo. Não é porque não falou, não. Deus falou, só nós não estávamos atentos. Às vezes estava preocupado com coisas visíveis e esquecemos de ficar fixado nas coisas espirituais. E eu aprendi uma coisa: todas as vezes que eu estou na presença do Senhor, Ele fala comigo. Mas como assim todas as vezes? Deus ele está falando comigo o tempo todo, na minha casa, na rua, onde eu estiver. Sabe por que às vezes nós achamos que não fala conosco? Porque às vezes nós vamos para uma igreja. Eu tenho notado, principalmente as pessoas que são velhas na fé, eles chegam na igreja, não quer ouvir o culto, mas também não quer que o outro ouça. Eles ficam conversando lá no culto, conversando lá no louvor. Eu tenho observado isso em igrejas renomadas, com placas conhecidas. A pessoa chega na igreja, se deixar e quer conversar com você o culto todo. Por quê? Não recebe, depois fala assim, mas aí ora melhor dentro da igreja, depois chega em casa, vem orar de novo, não está aguentando retaliação. Mas eu não vejo, é muito levante, mas que na hora que ela olha na palavra do Senhor, quer conversar, quer olhar para as coisas do terreno, está com os pensamentos nas coisas do mundo, e esquece de focar no Senhor. E a palavra do Senhor disse: o Verbo se fez carne. Qual que é o Verbo? O Verbo é Jesus. Ele se fez carne e andou sobre nós. Ele veio como homem, mas ele era um homem carnal, mas espiritual também, porque ele é espírito. E a Bíblia fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então Jesus ele estava com Deus desde o princípio, porque ele é Espírito. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. E a palavra diz que o Verbo era Deus. Muitos irmãos falar, agora nós estamos na graça. Meu irmão, não tem como tirar a lei de Deus. Jesus, a graça, Deus é a mesma coisa, o Espírito Santo é o mesmo. A Bíblia fala que é uma trindade, os três se transformam em um só. E a palavra do Senhor vai dizer que ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Tem pessoas que acham que Jesus começou a fazer o Novo Testamento, não. Depois que ele começou o ministério, Jesus ele é onisciente, onipresente. A Bíblia fala aqui, meus irmãos, que sem ele nada do que foi feito se fez. Então nada se faz sem ele. E a palavra do Senhor vem dizendo assim: e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então a vida nossa só tem sentido se nós estivermos em Cristo. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a Bíblia está dizendo: nele estava a vida. Então somente tem vida se estiver em Cristo.
E a vida era Ele, a luz dos homens. Então essa luz, ela entra na minha, na sua vida, se nós tiver Cristo, tiver o Espírito Santo. Porque Ele diz: eu sou a luz do mundo, para que todos aqueles que creem em mim não permaneçam em trevas. E a palavra do Senhor vem dizendo assim, meus irmãos: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Por que ele fala que a luz resplandece nas trevas? Quem está em luz, meus irmãos, ele chega em lugares, as pessoas vão olhar para ele e falar: ele é diferente, ela é diferente. Mas é os verdadeiros, não é aqueles que negaram Jesus como Pedro negou na cruz, não. Não é aquele que quando Jesus estava na cruz, ele disse: eu nem conheço. Tem pessoas que às vezes também, as pessoas mundanas, eles esquecem que são cristãos. Eles têm vergonha de falar de Deus, mas não têm vergonha de falar das coisas do mundo. Eu vejo muitos cristãos aí, mas não têm vergonha de carregar uma Bíblia debaixo do braço, não têm vergonha de colocar uma camisa de time. E o próprio Jesus disse assim: adorai somente o teu Senhor teu Deus. Aí estava na idolatria com a camisa de um time de um homem, com o nome dele lá, e disse que é servo do Senhor. Mas tem vergonha de falar a palavra do Senhor, não tem vergonha de falar do jogo. Esses dias eu estava mostrando minha esposa, um varão aí, pastor, ensino antigo, era de ministério para renomar, esse outro ministério tem uma igreja, aquelas igrejas que não cobram nada. Aí mandando para mim negócio de jogo, uns negócios que não tem nada a ver com nada, uns palavreados, uns linguajar que não tem nada a ver com crente. Aí eu pergunto: no nome de Deus antigo, por que não dá um exemplo que manda para um versículo da Bíblia? Algo de Deus, algo que vai trazer vida, que vai dar fruto. Aí eu te pergunto: que fruto vai dar? Uma piadinha fazendo negócio de jogo. Quem está ganhando com isso? Nada, está perdendo. Fica perder, é só passar nessa idolatria. Fosse pelo menos uma água ali, você sabe que não é bom que fosse um negócio verdadeiro. Mas é um negócio que eles inventam, um TikTok, uns trem que não tem nada a ver. Por isso que eu falo com vocês, meus irmãos, nós somos rodeados com a grande luz desse mundo. E a Bíblia foi falando assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então o João Batista também foi enviado de Deus. Sabe por que ele foi enviado de Deus? Mas o João Batista foi concebido quase igual mesmo Jesus. Porque a Bíblia fala que João Batista, a mãe dele era Isabel. Ela já era de idade avançada, mulher de Zacarias. E a Bíblia fala que Zacarias, ele era um sacerdote do templo. Ele estava ali. A Bíblia fala que naquele templo, no altar, e ele pegando e cedendo os incisos. Naquela época tinha esse negócio de inciso. E a palavra do Senhor diz que ele foi sacrificar o altar. O anjo do Senhor desceu para falar com ele. E falou com ele que a mulher dele ia ter um filho. E esse filho ia vir para pregar o arrependimento. A Bíblia fala que Zacarias, naquele momento, ele riu. Ele disse: como pode um homem de idade avançada ter um filho? E a palavra do Senhor vem dizendo assim: que o anjo do Senhor falou com ele, porque duvidaste. Durante o período da gravidez de Isabel, ele não ia nem falar, ele tirou a voz dele, ficou mudo. Meus irmãos, nós podemos duvidar de muita coisa, não das coisas de Deus, porque o castigo ele vem. Quando nós duvidamos de algo que Deus fala, debochando de pessoas servas de Deus, você pode ter certeza que ninguém escapa da mão dele, porque a palavra do Senhor diz assim: que ainda que houvesse dia, eu sou. Ele está falando que ele é. Nada nem ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Agir em Deus, quem impedirá das mãos? E a palavra do Senhor diz que e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então a palavra do Senhor vem dizendo que João Batista ele veio para testificar a luz. Testificar o quê? Ele era exemplo. Ele era aquele crente exemplo, cheio
Santo. Ele chegava nos lugares, a Bíblia falava que as pessoas olhavam para ele diferente. Para nós ali entender, meus irmãos, a Bíblia fala que ele testificava toda a luz que Jesus sujeitou a ele para ser batizado por ele. Mas ele sabia que Jesus era filho de Deus. A palavra do Senhor diz que ele batizava, ele falava com o povo: eu vos batizo com água, mas depois virá após mim, que eu não sou digno nem desatar sandálios dos sapatos dos pés dele. E esse sim nos batizará com o Espírito Santo. Aí a palavra do Senhor vem dizer, meus irmãos, que João Batista ele veio para testificar, ele veio para testemunhar o quê? Aquela pessoa onde ela está, a pessoa olha para ele: este é crente, este faz a vontade de Deus, este obedece a palavra. Não é aqueles que é crente só está na igreja, não. Aquele que você passa na porta da cadeia e fala assim: que presença gostosa, não dá vontade nem de sair, que leveza, que pureza. E a Bíblia fala que ele disse: ó, não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ele não era a luz, mas ele testificava que a luz era Cristo. Ele falava daquilo que ele sabia, daquilo que ele viveu. Ele falava daquilo que ele tinha a presença do Espírito Santo. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. A Bíblia fala que ali estava a luz verdadeira. Então, ele era um cristão verdadeiro. A luz do Espírito Santo estava nele, não me engano, como está em muitos hoje, que tem vergonha de falar do Evangelho, tem vergonha de falar de Cristo, mas não tem vergonha das coisas do mundo. Tem pessoas, se você colocar eles para assistir um vídeo de cristão, uma pregação de meia hora, acha grande o vídeo. Mas se você colocar vídeo mundano, o dia inteiro assiste e não cansa. Sabe por quê? Porque dá mais prioridade para as coisas do mundo. E depois fica lá clamando a Deus: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas você está alimentando mais as coisas do mundo e querendo as coisas de Deus. Tem pessoas que não têm preguiça de ficar meia hora lendo a Bíblia, mas fica o dia inteiro assistindo vídeo, idolatrando o pregador. Vídeo pregador tal, pregadora tal, não sei o que, não sei o que. Só que os vídeos você vê que raro fala de Bíblia. Um vídeo de meia hora vai falar mais ou menos 1 minuto de Bíblia, o resto é tudo é porque não sei o que, meu lindo, meu maravilhoso, Jesus te ama do jeito que você está. Continua assim, você vai longe, Deus vai te dar isso daqui. Mas eu nunca falo assim: ó, Deus vai te dar, mas conserta a tua vida. Não prega igual João Batista, não endireitará as suas veredas. Ele falou raça de víboras e escorpiões. Quando ele falava assim, é víboras e escorpião, víbora de cobra, traiçoeiro, pessoas que estão ali, mas estão só mesmo ali para querer aquilo que quer, depois que conquistou, vai embora. Hoje, meus irmãos, o Evangelho está sendo assim. As pessoas estão indo para a igreja como se fosse comprar algo. Eles preferem chegar na igreja e ter um envelope lá com um envelope de R$100 de oferta, comprar o milagre. Eu chego lá e eu dou R$100, o pastor olha para mim, o pastor jejua por mim. Está acreditando naquilo que o homem coloca, porque isso não existe na Bíblia. E Jesus disse, meus irmãos, que o reino do céu é tomado por força, que o reino do céu não é comida nem bebida, mas é gozo e paz. Jesus disse: de graça dá, de graça receber. As pessoas querem de Deus, mas não querem fazer para Deus. E Deus, com ele, ninguém vergonha, meus irmãos. As coisas de Deus é pura. E a Bíblia fala: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Jesus andou nesse mundo, e este mundo foi feito por ele. Ah,
não foi feito por Deus, Jesus e Deus é o mesmo. O Espírito Santo é a Trindade, são os três um só. O mundo foi feito por ele e muitos não o conheceram. A Bíblia fala que o mundo não o conheceu. E o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Quantos que não têm reconhecido Jesus? Ah, mas eu sou de igreja tal, eu sou de religião tal. Mas na hora que o negócio estreita, esquece da religião que está seguindo, vai buscar a obra de Jesus. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veio para quem era seu e os seus não o receberam. Ele veio para aqueles que eram dele. Quem era dele? Somos nós, porque nós somos a criação dele. Nós somos de Deus, meus irmãos. E a Bíblia fala que tudo que Deus criou é bom, ele veio por nós. Mas muitos não receberam. Mas a todos os que receberam, deu-lhe poder de ser feito filho de Deus. Todo aquele que recebeu, aceitou ele como Salvador, o único suficiente Salvador da sua alma. Você hoje já não é criatura mais, você é filho. E o filho é herdeiro. Muitos preferem ser criatura. Criatura, meus irmãos, ela não tem contato com o Criador. Mas o filho, sim. A criatura é como um servo. Ele vai trabalhar, ele só vai pela paga, pelo salário. Recebeu e pronto. O dia que o patrão não tem o dinheiro para pagar, ele vai. Mas o filho não. Sem paga, sem nada, ele está ali, porque sabe que ele é obediente. Ele tem que obedecer como Jesus obedeceu de morte de cruz. Ele obedeceu até o fim. E hoje ele está lá na destra do Pai, sentado no trono lá, e somente ouvindo os 24 anciões gritando e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus. Hosana das alturas. E que nós pedimos paz sobre essa terra. E a palavra do Senhor vem dizendo: mas todos juntos receberam o poder de ser chamados, serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não tem que crer no nome dele. Crê, quem crê, aceita. Quem crê, meus irmãos, renuncia. Quem crê, batiza, mata o velho homem para nascer o novo. Tem que reconhecer ele, porque sem ele nada nós podemos fazer. E a palavra do Senhor vem dizendo assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então aqueles que aceitou Jesus, ele já não está mais na carne e no sangue, mas sim na vontade de Deus. Ele já esqueceu e disse: as velhas coisas ficam para trás e tudo se fez novo. Então, para que Deus faça coisa nova na sua vida, nós não podemos andar na vontade da carne e do sangue, mas sim no Espírito Santo. E a palavra do Senhor vem dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, e cheio da graça e de verdade. A Bíblia fala que o Verbo era Jesus. Ele se fez carne, ele se fez de homem, andou sobre essa terra, como o corpo de um homem como nós. Ele habitou entre nós, ele andou entre nós. E vivemos e vimos a sua glória. Por que vimos a glória dele? Os milagres. Quantos milagres Jesus fez? Aqui na Bíblia nós não colocamos nem milésimo de milagre que ele fez, porque não tinha espaço para colocar tanto milagre. Então nós vimos a glória dele e continuamos vendo, se nós cremos. A Bíblia fala assim: crê, verás a glória de Deus. Quando a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Então se nós cremos, a Bíblia fala que aquele que crê fará obras iguais a essa que eu faço e não é outra. Então se cremos, verá a glória do unigênito, igual que Jesus fez, e em verdade,
cheio de graça e de verdade. Porque é pela graça, é pela misericórdia. A Bíblia fala que João Batista era testemunho, meus irmãos. A Bíblia fala que João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, porque veio depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João Batista dizendo, a Bíblia mostra que João Batista nasceu quase junto com Jesus, ele nasceu primeiro. Para você entender que João Batista tinha tanto Espírito Santo, que aqui em João capítulo 1, versículo 15, ele fala: João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele que ele pregava sobre Jesus. Este era aquele de quem eu dizia: o que veio depois de mim, ele veio depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro que eu. Ele está falando, ele está vindo agora depois que eu vim, mas antes que eu vim ele já existia, porque ele é o próprio Deus. E olha, vamos continuar aqui ele dizendo: e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça é verdade e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a lei, a ordem foi dada por Moisés, pelo homem, mas a graça somente de Jesus. E Jesus vem dizendo: a minha graça te basta. Não quer dizer que nós temos que neutralizar, cancelar a lei, mas nós temos que entender que tudo é pela graça. Porque sem a graça você não consegue obedecer a lei, e sem a lei você não chega até a graça, porque a lei e a graça tudo é um só. Porque Jesus diz: sai daquele que tirar e daquele que acrescentar. E a palavra do Senhor vem dizendo, meus irmãos, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ele não podia vir para ninguém conhecer ele, mas ele criou um filho dele. Ele veio em carne, porque a Bíblia fala que ninguém consegue ver a glória de Deus. Porque se Jesus veio só em espírito, ninguém não conhecia. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que ele perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. João Batista poderia ter falado ali que ele era o Cristo, porque todos criam naquilo que ele falava. Ele batizava todos com água. Mas quando perguntou: quem és tu? A Bíblia fala que ele confessou a verdade. Ele disse: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és? Pois és tu Elias? E disse: não, não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe: pois quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizeis de ti mesmo? Disse João Batista: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Os que estavam sendo enviados lá perguntando quem era ele, foram pessoas enviadas pelos fariseus. Eles estavam perguntando quem era ele para ver se ele tropeçava. Mas ele falou: não sou profeta, eu não sou Cristo, eu não sou Elias, eu sou a voz que clama no deserto. Eles
Sabe o que é deserto, meu irmão? Quando você está passando pelo vale, aí ele vinha com a palavra, falando a palavra que você precisava ouvir, a palavra do conselho, do arrependimento. Deserto é aquela hora que você acha que ninguém está falando mais com você. Você fala, eu estou precisando de ouvir algo. Aí Deus enviava ele para clamar pelo povo. E a palavra do Senhor vem dizendo, meus irmãos, olha o que ele diz. E perguntaram-lhe e disseram: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vos não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Eles perguntando a ele: por que batiza se você não é Elias, você não é profeta, você não é o Cristo? Ele está falando: eu somente batizo com água para remissões, para perdão dos pecados. Mas depois virá após mim, que vos batizará com o Espírito Santo. Este é Cristo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos meus dedos. Esse sim vos batizará com o Espírito Santo. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia fala que quando João Batista falou tudo aquilo, que ele não era o Cristo, não era Elias, não era profeta, e falou que ele só batizava com água, Jesus no outro dia apareceu para ele falando. Aí quando veio antes de falar, o próprio João Batista falou da mesma forma: eis que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi esse que tira o pecado do mundo. Este, aí João Batista continuou falando: este é aquele do qual eu disse: após mim vem o homem que foi antes de mim, porque já era o primeiro do que eu. Ele fala: este que eu falei que ia vir, que veio após mim, mas ele já existia após mim. Ele já era o primeiro do que eu. Ele era o primeiro antes mesmo dele vir. E aconteceu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vi eu por isso batizando com água. Ele está falando, ele já conhecia Israel. Então veio eu na frente batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. João Batista dizendo, ele podia testificar porque eu vi. Ele estava falando: eu vi o Espírito descer do céu. Glória a Deus. A Bíblia fala que o Espírito desceu como uma pomba e repousou sobre ele, sobre Jesus. Então, meus irmãos, para ele ver naquele momento aquela pomba descer e simbolizando o Espírito Santo, é porque ele tinha o Espírito Santo. Porque aqueles que estão em Espírito vê as coisas do Espírito, os que estão na carne vê as coisas da carne. Quem tem o Espírito Santo, meus irmãos, ele pode olhar para esse altar e vai ver o Espírito de Deus sobre esse altar. Agora, quem está na carne, ele vai continuar da mesma forma. Qualquer coisa vai te dispersar. Sabe por quê? O inimigo, ele quer nos dispersar, irmão. Para quê? Para que nós não tenhamos o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que lá em cima só vai ser reconhecido aquele que tem o Espírito Santo. E a palavra do Senhor vem dizendo:
E João testificou dizendo: eu não vi. Ele está falando, ele viu. Ele não falou que alguém falou com ele. Ele estava dizendo assim: eu vi. Esquece o que os outros falaram, eu vi. Eu falo aquilo que eu vejo. Eu testifico aquilo que eu vi. Porque muitos falam daquilo que os outros falaram, mas ele está falando, eu vi. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar. Eu não o conhecia, mas mandou eu batizar. Ele escutou somente a voz: vai e batiza todos com água. Ele obedeceu, meus irmãos. A Bíblia fala: e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com a água. João Batista dizendo igual a nós aqui, ó: eu não conheci Jesus, mas a palavra dele nos manda ir e pregar o evangelho, obedecer. Ele obedeceu. Aí ele dizendo aqui, ó: esse me disse sobre aquele que vês desceu o Espírito e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ali ele está falando de Jesus. Ele dizendo: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então João Batista não tinha dúvida. Ele disse: eu vi e este eu testifiquei. Esse sim é o verdadeiro Filho de Deus. Porque a Bíblia fala no próximo sobre aquele que vê. Então só sobre aquele que vê. Vê descer o Espírito sobre ele, repousar ele e repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então esse sim é o único que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Coisa maravilhosa, meu irmão. É que quando eu olhar para alguém e falar assim: essa pessoa tem o Espírito Santo. Ela ora, você vê Deus operando através da vida dela. É a mesma coisa dizendo assim: essa pessoa tem o Espírito Santo. Onde ela está, todos olham e falam assim: isso é verdadeiro. Mas é muito triste quando você vê fulano prega muito, conhece quem faz a Bíblia. Dentro da igreja, sapateia, fala em língua, mas lá fora só Jesus. Aí é triste. Lá fora é como se você nem conhecesse. Mas tem que entender, meus irmãos, Jesus, ele está em todo lugar. Ele está lá no quarto nosso dormir, ele está na nossa casa, ele está na rua, ele está olhando para mim e para você, porque não dorme. O homem lança dorme, Jesus Deus cansa. Ele é nosso guardião. Ele é o leão da tribo de Judá. Acho interessante que muitas pessoas querem ter visão, querem pedir Deus para mostrar isso aqui. Meus irmãos, se nós meditarmos no livro de Daniel, a Bíblia fala que Daniel, quando ele estava lá do lado daquele rio Eufrates, ele fala que o anjo do Senhor veio falar com ele. Ele fez um propósito de 21 dias, 24, depois que terminou o propósito, o anjo disse assim. E quando o anjo falou com ele o que ia acontecer, ele falou que escureceu, mas desmaiou. Aí o anjo falou com ele: vai agora e fala. Ele falou: eu vou, eu estou fraco. Ele falou assim: não, eu te ajudo, eu vou para você. Tem pessoas que querem que Deus use, mas você achando que Deus não usa, vai ficar forte, igual todo carregando as coisas. Para Deus usar aqui você primeiro, vai nos levar a nossa fraqueza. Porque a palavra do Senhor vem dizendo, meus irmãos, que é no fraco que ele faz o forte. Se é no fraco que ele faz o forte, se a força de Deus é na nossa fraqueza, ele vai levar nós ao nosso limite. Glória a Deus. Aí eu te pergunto nessa noite: qual é o teu limite? Até onde você vê o Deus te prova? Se você tem buscado muito no Senhor, meus irmãos, prepare que muito Ele vai te dar, mas muito também Ele vai te cobrar. Aleluia. Deus, Glória a Deus. Ele é fiel. Glória a Deus. Ele é fiel
tempo todo. Glória a Deus. Aleluia. Ele é fiel para cumprir, meus irmãos, todas as coisas. Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Espera no Senhor. Espera nele. Espera em Deus. E eu ainda o louvarei. Glória a Deus. Aleluia. Quando a Bíblia fala espera no Senhor, porque muitas pessoas estão esperando uma levita, um missionário, um evangelista, um pastor, um missionário, um bispo, um apóstolo. Mas quando nós esperamos o Senhor, jamais seremos decepcionados. É bom você poder contar com uma pessoa aqui na terra. É bom demais, Jesus. É bom demais. Nós temos que entender que toda hora que você vai pregar a palavra do Senhor, sempre vai ter dispensação. Por isso que a Bíblia fala que o obreiro é aprovado, ele tem que estar aprovado o tempo todo, tem que estar preparado. O inimigo ele vem de sapatinhos no teu ouvido. O que ele quer fazer? Ele quer dispersar a igreja, ele quer parar o povo. Você pode ver, se você estiver num lugar que não estiver na hora de pregar a palavra, louvor, todo mundo fica quietinho. É só começar a ministrar a palavra de Deus. Tudo tira a atenção do povo. Se dá uma buzinada lá fora, o pessoal vira todo mundo para olhar, mas a palavra está sendo ministrada, ela já fugiu. Na hora da pregação na sono, aí na hora que chega, na hora das coisas do mundo, ninguém tem sono. Eu aprendi uma coisa, meus irmãos. Você quer de Deus? Então, fica atento. Porque a palavra do Senhor diz que quem tem ouvido ouça o Espírito da igreja. O Espírito Santo de Deus ele vai usar a igreja, vai falar com a igreja através da palavra. Não é através de uma buzina lá fora, não é através do cachorro latindo, do programa barulheiro. Nós temos que focar aqui. O nosso foco é Cristo. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Eu estava ministrando essa palavra. E durante o tempo todo eu estava ministrando aqui, Deus trouxe revelação para a igreja. Quem prestou atenção recebeu. Porque a Bíblia fala que quem está na carne vê a coisa das carnes. Quem está em espírito é espírito. Quem está em espírito, quem prestou atenção, se encheu. Viu Jesus falando. Ele dizendo, João Batista vem dizendo. João Batista, o que ele fez? Diminuiu. Ele mostrando. Ele tinha autoridade de Deus. Ele tinha o Espírito Santo, mas ele diminuiu. E através da vida dele, grandes milagres aconteceram. Jesus mesmo coisa, ele falou que ele veio para servir. Então nós temos que servir. E a palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aquele como o Senhor vier de servir. Então nós temos que servir. Independente da situação, tem que ser servo. Tem que servir, mas é a Deus. E é servir, meus irmãos, com amor. Não é nada obrigado, porque as coisas de Deus não têm obrigação. É servir com amor. Fazer com amor, porque Deus é amor. Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o Filho dele unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Estenda as mãos e pode receber para nós embora da nossa casa. Fala assim comigo, assim, que o amor de Deus Pai assim seja. E que a graça e as duas consolações do Espírito Santo de Deus e seja com cada um de nós, nossa casa, trabalho, onde quer que cada um de nós colocar a planta dos pés, toda a igreja de crê diz. Glória a Deus. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe em nome de Jesus. Bênção pura.